Olá, amigos milionários do futuro financeiro. Hoje trago ótimas notícias. Sou gestor-diretor Eduardo Belmont para todos aqui do canal que estão esperando essa tão sonhada virada de vida passo a passo aqui de plataformas de pagamentos direcionadas para altos valores para melhoria e infraestrutura do mundo humanitário. Deixem seu like e compartilhem. Estou muito feliz com todo esse mover tecnológico sobre contratos inteligentes, respeitando sempre todas as autoridades governamentais. Pagamentos internacionais de altos valores envolvem transações financeiras entre diferentes países, geralmente realizadas por empresas ou indivíduos para adquirir bens, serviços ou transferir fundos. Esses pagamentos podem ser feitos por meio de transferências bancárias, plataformas digitais ou outros métodos financeiros especializados. Aspectos importantes: taxas e custos, incluem taxas de câmbio, tarifas bancárias e impostos, como o IOF no Brasil. Segurança: é essencial garantir que as transações sejam feitas por meios confiáveis para evitar fraudes. Regulamentação: no Brasil, o Banco Central regula essas operações, exigindo documentação específica para valores elevados. Métodos de pagamento: bancos tradicionais, como a Caixa Econômica, oferecem serviços para transferências internacionais, mas plataformas como Wise e Nomad podem ser alternativas mais econômicas. Se precisar de mais detalhes ou orientações específicas, posso ajudar. Contexto de 20 minutos: fale sobre como as taxas de câmbio influenciam esses pagamentos. As taxas de câmbio desempenham um papel crucial em pagamentos internacionais, especialmente em transações de altos valores. Elas representam a relação entre duas moedas e indicam quanto é necessário de uma moeda para adquirir a outra. Quando se trata de pagamentos internacionais, qualquer variação nessas taxas pode causar impactos significativos no valor final da transação. Impactos diretos das taxas de câmbio. Custo do pagamento: a taxa de câmbio afeta diretamente quanto dinheiro será recebido ou enviado. Por exemplo, se um exportador brasileiro está recebendo um pagamento em dólares, uma taxa de câmbio desvalorizada para o real pode significar um valor maior em reais, enquanto uma valorização do real pode reduzir esse montante. Flutuações e incertezas: o mercado de câmbio é volátil e influenciado por fatores econômicos, políticos e especulativos. Uma variação repentina pode aumentar custos para quem está enviando dinheiro ou reduzir o valor recebido. Fatores que influenciam as taxas de câmbio. Política monetária: decisões de bancos centrais, como alterações na taxa de juros, afetam diretamente o valor de uma moeda. Condições econômicas: inflação, PIB e balança comercial de um país impactam sua moeda no mercado global. Eventos globais: crises internacionais ou eventos políticos podem gerar instabilidade e volatilidade cambial. Estratégias para minimizar riscos. Hedging, proteção cambial: empresas frequentemente utilizam contratos futuros ou opções de câmbio para protegerem-se contra flutuações indesejadas. Monitoramento do mercado: acompanhar o mercado de câmbio ajuda a tomar decisões mais informadas e programar pagamentos em momentos favoráveis. Utilização de plataformas especializadas: algumas plataformas oferecem taxas mais competitivas em comparação com bancos tradicionais e podem ajudar a reduzir custos. Exemplo prático: imagine que uma empresa brasileira precise pagar $1 milhão a um fornecedor internacional. Se a taxa de câmbio está em R$ 5 por dólar, o custo será de R$ 5 milhões. No entanto, se houver uma desvalorização do real para R$ 5,50 por dólar, o custo sobe para R$ 5,5 milhões, impactando significativamente o orçamento da empresa. Portanto, compreender e gerenciar as taxas de câmbio é fundamental para qualquer pessoa ou empresa envolvida em pagamentos internacionais, garantindo operações mais econômicas e previsíveis. Se quiser, posso aprofundar em algum desses tópicos. Explique tudo sobre qual é o impacto das flutuações da moeda no comércio internacional. As flutuações cambiais, ou variações nas taxas de câmbio entre diferentes moedas, desempenham um papel fundamental no comércio internacional. Elas afetam diretamente os custos de importação e exportação, a competitividade das empresas e a estabilidade econômica em escala global. Impactos principais das flutuações cambiais no comércio internacional. Custo das importações e exportações. Desvalorização da moeda local: quando a moeda de um país perde valor em relação às moedas estrangeiras, os produtos importados se tornam mais caros. Isso pode encarecer matérias-primas, insumos ou bens acabados para consumidores e empresas. Valorização da moeda local: quando a moeda de um país se valoriza, os produtos importados tornam-se mais baratos, mas as exportações podem perder competitividade no mercado internacional, já que ficam mais caras para compradores externos. 2. Competitividade no mercado internacional. As flutuações cambiais podem alterar a competitividade das empresas.
Empresas em países com uma moeda desvalorizada podem oferecer produtos a preços mais baixos no mercado internacional, tornando-se mais competitivas. Por outro lado, empresas que enfrentam moedas fortes precisam buscar eficiência operacional para compensar os custos mais altos e manter sua competitividade. 3. Planejamento e orçamento. Empresas que dependem de transações internacionais enfrentam desafios para planejar, pois a volatilidade cambial pode alterar significativamente suas margens de lucro. Mudanças imprevisíveis nas taxas de câmbio podem levar a perdas financeiras inesperadas. 4. Investimentos e relacionamentos comerciais. Confiança nas relações comerciais. Países com moedas instáveis ou voláteis podem enfrentar dificuldades em atrair investimentos externos e manter relações comerciais de longo prazo. Impacto nos contratos internacionais. Empresas frequentemente estabelecem cláusulas contratuais que mitigam o risco cambial, como contratos em moedas fortes, dólar ou euro, ou utilização de hedge cambial. Fatores que contribuem para flutuações cambiais. Taxas de juros. Países com taxas de juros mais altas geralmente atraem mais investimentos estrangeiros, valorizando sua moeda. Situação econômica. Inflação, desemprego e crescimento econômico influenciam diretamente a percepção do valor de uma moeda. Eventos globais. Crises financeiras, guerras ou mudanças políticas podem gerar instabilidade no câmbio. Exemplo prático. Imagine uma empresa brasileira que exporta calçados para os Estados Unidos. Se o real desvalorizar frente ao dólar, os calçados ficarão mais baratos para os americanos, aumentando a demanda pelos produtos brasileiros. Por outro lado, se o real se valorizar, os calçados podem ficar caros e perder competitividade no mercado americano. Estratégias para gerenciar flutuações cambiais. Hedge cambial. Empresas podem usar instrumentos financeiros como contratos futuros ou opções de câmbio para proteger seus lucros de variações cambiais. Diversificação de mercados. Exportar para diferentes países reduz a dependência de um único mercado e minimiza riscos cambiais. Monitoramento do mercado. Acompanhamento constante das taxas de câmbio ajuda a identificar oportunidades e a tomar decisões estratégicas. As flutuações cambiais têm impactos profundos e multifacetados no comércio internacional. Elas exigem atenção cuidadosa e planejamento estratégico para garantir que empresas e países possam mitigar riscos e maximizar oportunidades. As taxas de câmbio desempenham um papel crucial em pagamentos internacionais, especialmente em transações de altos valores. Elas representam a relação entre duas moedas e indicam quanto é necessário de uma moeda para adquirir a outra. Quando se trata de pagamentos internacionais, qualquer variação nessas taxas pode causar impactos significativos no valor final da transação. Impactos diretos das taxas de câmbio. Custo do pagamento. A taxa de câmbio afeta diretamente quanto dinheiro será recebido ou enviado. Por exemplo, se um exportador brasileiro está recebendo um pagamento em dólares, uma taxa de câmbio desvalorizada para o real pode significar um valor maior em reais, enquanto uma valorização do real pode reduzir esse montante. Flutuações e incertezas. O mercado de câmbio é volátil e influenciado por fatores econômicos, políticos e especulativos. Uma variação repentina pode aumentar custos para quem está enviando dinheiro ou reduzir o valor recebido. Fatores que influenciam as taxas de câmbio. Política monetária. Decisões de bancos centrais, como alterações na taxa de juros, afetam diretamente o valor de uma moeda. Condições econômicas. Inflação, PIB e balança comercial de um país impactam sua moeda no mercado global. Eventos globais. Crises internacionais ou eventos políticos podem gerar instabilidade e volatilidade cambial. Estratégias para minimizar riscos. Hedging. Proteção cambial. Empresas frequentemente utilizam contratos futuros ou opções de câmbio para protegerem-se contra flutuações indesejadas. Monitoramento do mercado. Acompanhar o mercado de câmbio ajuda a tomar decisões mais informadas e programar pagamentos em momentos favoráveis. Utilização de plataformas especializadas. Algumas plataformas oferecem taxas mais competitivas em comparação com bancos tradicionais e podem ajudar a reduzir custos. Exemplo prático. Imagine que uma empresa brasileira precise pagar $1 milhão a um fornecedor internacional. Se a taxa de câmbio está em R$ 5 por dólar, o custo será de R$ 5 milhões. No entanto, se houver uma desvalorização do real para R$ 5,50 por dólar, o custo sobe para R$ 5,5 milhões, impactando significativamente o orçamento da empresa. Portanto, compreender e gerenciar as taxas de câmbio é fundamental para qualquer pessoa ou empresa envolvida em pagamentos internacionais, garantindo operações mais econômicas e previsíveis. Hoje, explique sobre pagamentos internacionais de altos valores.
Pagamentos internacionais de altos valores envolvem transações financeiras entre diferentes países, geralmente realizadas por empresas ou indivíduos para adquirir bens, serviços ou transferir fundos. Esses pagamentos podem ser feitos por meio de transferências bancárias, plataformas digitais ou outros métodos financeiros especializados. Aspectos importantes: taxas e custos, incluem taxas de câmbio, tarifas bancárias e impostos, como o IOF no Brasil. Segurança: é essencial garantir que as transações sejam feitas por meios confiáveis para evitar fraudes. Regulamentação: no Brasil, o Banco Central regula essas operações, exigindo documentação específica para valores elevados. Métodos de pagamento: bancos tradicionais, como a Caixa Econômica, oferecem serviços para transferências internacionais, mas plataformas como Wise e Nomad podem ser alternativas mais econômicas. Se precisar de mais detalhes ou orientações específicas, posso ajudar. Contexto de 20 minutos: fale sobre como as taxas de câmbio influenciam esses pagamentos. As taxas de câmbio desempenham um papel crucial em pagamentos internacionais, especialmente em transações de altos valores. Elas representam a relação entre duas moedas e indicam quanto é necessário de uma moeda para adquirir a outra. Quando se trata de pagamentos internacionais, qualquer variação nessas taxas pode causar impactos significativos no valor final da transação. Impactos diretos das taxas de câmbio. Custo do pagamento: a taxa de câmbio afeta diretamente quanto dinheiro será recebido ou enviado. Por exemplo, se um exportador brasileiro está recebendo um pagamento em dólares, uma taxa de câmbio desvalorizada para o real pode significar um valor maior em reais, enquanto uma valorização do real pode reduzir esse montante. Flutuações e incertezas: o mercado de câmbio é volátil e influenciado por fatores econômicos, políticos e especulativos. Uma variação repentina pode aumentar custos para quem está enviando dinheiro ou reduzir o valor recebido. Fatores que influenciam as taxas de câmbio. Política monetária: decisões de bancos centrais, como alterações na taxa de juros, afetam diretamente o valor de uma moeda. Condições econômicas: inflação, PIB e balança comercial de um país impactam sua moeda no mercado global. Eventos globais: crises internacionais ou eventos políticos podem gerar instabilidade e volatilidade cambial. Estratégias para minimizar riscos. Hedging, proteção cambial: empresas frequentemente utilizam contratos futuros ou opções de câmbio para protegerem-se contra flutuações indesejadas. Monitoramento do mercado: acompanhar o mercado de câmbio ajuda a tomar decisões mais informadas e programar pagamentos em momentos favoráveis. Utilização de plataformas especializadas: algumas plataformas oferecem taxas mais competitivas em comparação com bancos tradicionais e podem ajudar a reduzir custos. Exemplo prático: imagine que uma empresa brasileira precise pagar $1 milhão a um fornecedor internacional. Se a taxa de câmbio está em R$ 5 por dólar, o custo será de R$ 5 milhões. No entanto, se houver uma desvalorização do real para R$ 5,50 por dólar, o custo sobe para R$ 5,5 milhões, impactando significativamente o orçamento da empresa. Portanto, compreender e gerenciar as taxas de câmbio é fundamental para qualquer pessoa ou empresa envolvida em pagamentos internacionais, garantindo operações mais econômicas e previsíveis. Se quiser, posso aprofundar em algum desses tópicos. Explique tudo sobre qual é o impacto das flutuações da moeda no comércio internacional. As flutuações cambiais, ou variações nas taxas de câmbio entre diferentes moedas, desempenham um papel fundamental no comércio internacional. Elas afetam diretamente os custos de importação e exportação, a competitividade das empresas e a estabilidade econômica em escala global. Impactos principais das flutuações cambiais no comércio internacional. Custo das importações e exportações. Desvalorização da moeda local. Quando a moeda de um país perde valor em relação às moedas estrangeiras, os produtos importados se tornam mais caros. Isso pode encarecer matérias-primas, insumos ou bens acabados para consumidores e empresas. Valorização da moeda local. Quando a moeda de um país se valoriza, os produtos importados tornam-se mais baratos, mas as exportações podem perder competitividade no mercado internacional, já que ficam mais caras para compradores externos. 2. Competitividade no mercado internacional. As flutuações cambiais podem alterar a competitividade das empresas. Empresas em países com uma moeda desvalorizada podem oferecer produtos a preços mais baixos no mercado internacional, tornando-se mais competitivas. Por outro lado, empresas que enfrentam moedas fortes precisam buscar eficiência operacional para compensar os custos mais altos e manter sua competitividade. 3. Planejamento e orçamento. Empresas que dependem de transações internacionais enfrentam desafios para planejar,
pois a volatilidade cambial pode alterar significativamente suas margens de lucro. Mudanças imprevisíveis nas taxas de câmbio podem levar a perdas financeiras inesperadas. 4. Investimentos e relacionamentos comerciais. Confiança nas relações comerciais. Países com moedas instáveis ou voláteis podem enfrentar dificuldades em atrair investimentos externos e manter relações comerciais de longo prazo. Impacto nos contratos internacionais. Empresas frequentemente estabelecem cláusulas contratuais que mitigam o risco cambial, como contratos em moedas fortes, dólar ou euro, ou utilização de hedge cambial. Fatores que contribuem para flutuações cambiais. Taxas de juros. Países com taxas de juros mais altas geralmente atraem mais investimentos estrangeiros, valorizando sua moeda. Situação econômica. Inflação, desemprego e crescimento econômico influenciam diretamente a percepção do valor de uma moeda. Eventos globais. Crises financeiras, guerras ou mudanças políticas podem gerar instabilidade no câmbio. Exemplo prático. Imagine uma empresa brasileira que exporta calçados para os Estados Unidos. Se o real desvalorizar frente ao dólar, os calçados ficarão mais baratos para os americanos, aumentando a demanda pelos produtos brasileiros. Por outro lado, se o real se valorizar, os calçados podem ficar caros e perder competitividade no mercado americano. Estratégias para gerenciar flutuações cambiais. Hedge cambial. Empresas podem usar instrumentos financeiros como contratos futuros ou opções de câmbio para proteger seus lucros de variações cambiais. Diversificação de mercados. Exportar para diferentes países reduz a dependência de um único mercado e minimiza riscos cambiais. Monitoramento do mercado. Acompanhamento constante das taxas de câmbio ajuda a identificar oportunidades e a tomar decisões estratégicas. As flutuações cambiais têm impactos profundos e multifacetados no comércio internacional. Elas exigem atenção cuidadosa e planejamento estratégico para garantir que empresas e países possam mitigar riscos e maximizar oportunidades. Os procedimentos de liquidez para altos valores no Wells Fargo, ou em qualquer grande instituição financeira, são projetados para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para atender às suas obrigações financeiras, mesmo em cenários de estresse econômico. Esses procedimentos envolvem uma combinação de estratégias de gerenciamento de risco, políticas internas e conformidade regulatória. Gerenciamento de liquidez. O gerenciamento de liquidez é essencial para garantir que o banco possa atender às demandas de saques, transferências e outras obrigações financeiras. Isso inclui monitoramento diário. O Wells Fargo monitora continuamente seus fluxos de caixa e reservas de liquidez para garantir que haja fundos suficientes disponíveis. Reservas de liquidez. O banco mantém uma quantidade significativa de ativos líquidos, como títulos do governo, que podem ser rapidamente convertidos em dinheiro. Testes de estresse. Simulações são realizadas para avaliar como o banco responderia a cenários adversos, como crises econômicas ou aumento repentino de saques. 2. Políticas internas. Limites de exposição. O banco estabelece limites para a quantidade de liquidez que pode ser comprometida em diferentes tipos de transações. Diversificação de fontes de financiamento. O Wells Fargo utiliza uma variedade de fontes para garantir liquidez, incluindo depósitos de clientes, emissão de títulos e linhas de crédito interbancárias. Gestão de ativos e passivos. A instituição busca equilibrar os prazos de vencimento de seus ativos e passivos para minimizar riscos de liquidez. 3. Conformidade regulamentar. Nos Estados Unidos, os bancos são obrigados a cumprir regulamentos rigorosos relacionados à liquidez, como os requisitos de Basileia III. Isso inclui Índice de Cobertura de Liquidez, LCR, garantir que o banco tem ativos líquidos suficientes para cobrir suas necessidades de liquidez em um período de 30 dias de estresse. Índice de Financiamento Estável Líquido, NSFR, assegurar que o banco tenha uma base de financiamento estável para atender às suas necessidades de longo prazo. 4. Procedimentos específicos para altos valores. Quando se trata de transações de altos valores, o Wells Fargo adota medidas adicionais para garantir segurança e conformidade. Autenticação e verificação. Transações de grandes quantias passam por processos rigorosos de verificação para evitar fraudes. Aprovação em múltiplos níveis. Transações de alto valor geralmente exigem aprovação de vários níveis hierárquicos dentro do banco. Relatórios regulatórios. Transações acima de certos limites devem ser reportadas às autoridades reguladoras, como o Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, para garantir conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro. 5. Ferramentas e serviços para clientes. Para clientes que realizam transações de altos valores, o Wells Fargo oferece serviços especializados, como consultoria personalizada. Especialistas ajudam os clientes a planejar e executar transações de forma eficiente. Plataformas digitais.
Ferramentas online permitem que os clientes gerenciem suas transações e monitorem sua liquidez em tempo real. Soluções de hedge. Para empresas, o banco oferece instrumentos financeiros para proteger contra flutuações cambiais e outros riscos. Esses procedimentos são fundamentais para manter a confiança dos clientes e a estabilidade financeira do banco. Para clientes que realizam transações de altos valores, o Wells Fargo oferece uma gama de serviços especializados que visam garantir eficiência, segurança e personalização. Estas soluções são desenvolvidas para atender tanto indivíduos de alta renda quanto empresas que lidam com grandes quantias em suas operações financeiras. Vou explorar em detalhes como esses serviços são organizados e como eles beneficiam os clientes. 1. Consultoria personalizada. Um dos maiores diferenciais do Wells Fargo é o atendimento consultivo. Para transações de altos valores, o banco disponibiliza especialistas financeiros e gerentes de conta dedicados. Esses profissionais auxiliam os clientes a planejar e estruturar transações, criam estratégias para minimizar custos, como tarifas e conversões cambiais. Mitigar riscos, identificam riscos financeiros associados às transações e propõem soluções, como o uso de ferramentas de hedge. Cumprir obrigações regulatórias, guiam os clientes sobre requisitos legais e fiscais tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. A consultoria é personalizada para atender às necessidades específicas do cliente, seja ele um investidor de alto patrimônio líquido, HNW, High Net Worth individual, ou uma corporação multinacional. 2. Ferramentas digitais e tecnologia avançada. O Wells Fargo investiu em tecnologia para oferecer plataformas digitais de ponta, especialmente úteis para quem realiza transferências de grandes quantias. Essas ferramentas incluem acesso a plataformas bancárias online, permitem transferências internacionais seguras e em tempo real. Relatórios e monitoramento de contas, oferecem transparência e acompanhamento detalhado de transações e saldos. Segurança cibernética aprimorada. Protocolos avançados garantem que as transações sejam protegidas contra fraudes e acessos não autorizados. Para empresas, o banco oferece soluções de gerenciamento de tesouraria que permitem a administração eficiente de fundos corporativos em várias moedas. 3. Serviços cambiais e de hedge. Para clientes que precisam enviar ou receber pagamentos internacionais de altos valores, o banco oferece serviços cambiais especializados. Conversões de moeda competitivas, taxas de câmbio mais favoráveis do que em serviços padrão. Produtos de hedge cambial, incluem contratos futuros e swaps para proteger contra flutuações adversas nas taxas de câmbio. Consultoria de comércio global, profissionais ajudam empresas a navegar na complexidade do comércio internacional. Esses serviços são especialmente vantajosos para empresas que negociam regularmente em múltiplas moedas. 4. Aprovações e verificações de segurança. Transações de altos valores exigem um nível adicional de segurança e confiabilidade. O Wells Fargo adota um rigoroso processo de verificação que inclui autenticação de identidade em múltiplos níveis, garantia de que apenas indivíduos autorizados possam concluir transações. Análise de conformidade. Todas as transações de grande valor são analisadas para conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. Notificações em tempo real. Os clientes são imediatamente notificados sobre o progresso ou qualquer problema com suas transações. Esse enfoque reduz os riscos de fraude e garante a execução segura das operações. 5. Soluções de crédito e empréstimos. Outro ponto de destaque do Wells Fargo para clientes de altos valores são as opções personalizadas de crédito, como linhas de crédito de grande porte, para financiar projetos ou operações, com taxas competitivas e condições flexíveis. Empréstimos garantidos, soluções baseadas em ativos ou propriedades do cliente, permitindo taxas mais favoráveis. Financiamento internacional, especialmente útil para empresas com operações globais. Esses produtos são projetados para oferecer flexibilidade financeira e suportar as necessidades específicas de cada cliente. 6. Parcerias estratégicas e conexões globais. Para clientes que realizam transações de altos valores, o Wells Fargo também facilita conexões com parceiros estratégicos e instituições financeiras globais. Essa rede permite maior agilidade em transações internacionais, ao colaborar com bancos correspondentes em diversos países. Acesso a mercados globais. Especialistas fornecem insights para navegar nos complexos mercados financeiros internacionais. Isso é particularmente vantajoso para empresas que operam em múltiplos mercados e precisam de suporte especializado. 7. Atendimento premium. Clientes que lidam com altos valores podem acessar serviços de atendimento premium, incluindo linhas exclusivas de suporte,
Atendimento prioritário com profissionais treinados para resolver questões complexas. Gestores de relacionamento dedicados, focados em construir soluções personalizadas e fortalecer o vínculo com o cliente. Benefícios extras, como acesso a eventos exclusivos, consultoria de investimento e programas de fidelidade. Essa abordagem de atendimento reforça a experiência premium e a confiança do cliente no banco. Exemplo prático. Imagine que um cliente corporativo precisa transferir 10 milhões de dólares para adquirir uma empresa estrangeira. O Wells Fargo oferece planejamento estratégico. Consultores ajudam a estruturar o pagamento para minimizar custos fiscais e cambiais. Hedge cambial, garantindo que a taxa de câmbio não flutuará negativamente durante o processo. Segurança avançada. Protocolos robustos garantem que a transação seja concluída sem riscos de fraude. Conclusão. Para clientes que realizam transações de altos valores, o Wells Fargo oferece uma combinação robusta de consultoria especializada, tecnologia avançada, segurança de ponta e serviços financeiros personalizados. Essa abordagem integrada permite que clientes individuais e empresariais realizem suas operações com eficiência, tranquilidade e apoio especializado. O acesso a plataformas bancárias online revolucionou a maneira como indivíduos e empresas gerenciam suas finanças. Esses sistemas digitais oferecem comodidade, agilidade e segurança para realizar uma ampla gama de operações financeiras, eliminando a necessidade de comparecer fisicamente a agências bancárias. Vamos explorar os principais aspectos. 1. Funcionalidades comuns. As plataformas bancárias online, oferecidas por instituições financeiras como o Wells Fargo, incluem diversas funcionalidades, tais como consultas de saldo e extrato, acompanhe movimentações financeiras em tempo real, pagamentos e transferências, realize pagamentos de contas e transferências nacionais ou internacionais de forma rápida e prática, gerenciamento de cartões, controle limites de crédito, bloqueie ou desbloqueie cartões e visualize transações, investimentos e aplicações, acesse informações sobre investimentos, compre ou venda ações e aplique em produtos financeiros, empréstimos e financiamentos, simule e solicite linhas de crédito ou financiamento diretamente pela plataforma. 2. Vantagens do acesso online. O uso de plataformas bancárias online oferece inúmeros benefícios. Comodidade. Permite acesso às finanças 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar com conexão à internet. Economia de tempo. Evita filas e burocracias comuns em agências físicas. Controle financeiro. Ferramentas como alertas de transações e categorização de despesas ajudam no planejamento e no controle do orçamento. Facilidade para empresas. Grandes volumes de transações podem ser gerenciados de forma eficiente, com relatórios detalhados. 3. Medidas de segurança. A segurança é uma prioridade nas plataformas bancárias online. Para proteger as contas, os bancos adotam diversas tecnologias. Autenticação multifator, MFA, inclui senhas, códigos enviados por SMS ou e-mail, e até reconhecimento biométrico. Criptografia. Todos os dados são transmitidos de forma criptografada, tornando-os ilegíveis para terceiros. Monitoramento de atividades suspeitas. Sistemas automatizados detectam comportamentos incomuns e notificam os usuários. Sessões temporárias. O logout automático impede que terceiros acessem a conta caso o usuário se afaste sem encerrar a sessão. 4. Acessibilidade e integração. As plataformas bancárias online foram projetadas para serem acessíveis e adaptáveis. Multidispositivos. Compatíveis com computadores, smartphones e tablets. Aplicativos dedicados. Oferecem versões otimizadas para dispositivos móveis, com interface simplificada e recursos exclusivos. Integração com outros serviços. Algumas plataformas permitem conexão com softwares de gestão financeira ou aplicativos de carteira digital. 5. Limitações e desafios. Apesar das vantagens, existem desafios a serem considerados. Dependência de conexão com a internet. Sem acesso à internet, as plataformas tornam-se indisponíveis. Fraudes eletrônicas. Ataques de phishing e golpes digitais são riscos constantes, exigindo vigilância dos usuários. Falta de familiaridade tecnológica. Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades para usar os serviços por não estarem familiarizadas com a tecnologia. 6. Futuro das plataformas bancárias online. Com o avanço da tecnologia, as plataformas bancárias online continuam a evoluir. Inteligência artificial. Bancos estão incorporando assistentes virtuais para oferecer suporte personalizado e resolver dúvidas. Blockchain. A integração de tecnologias como blockchain pode aumentar a segurança e a transparência. Pagamentos instantâneos.
soluções que permitem transferências em tempo real, mesmo fora do horário bancário. Experiência do usuário. Interfaces mais intuitivas e personalizáveis para atender às preferências de cada cliente. O acesso a plataformas bancárias online democratizou os serviços financeiros, tornando-os mais inclusivos e acessíveis. Essas ferramentas permitem que tanto indivíduos quanto empresas gerenciem suas finanças de maneira mais eficiente e segura. O blockchain é uma tecnologia revolucionária que oferece maneiras novas e mais seguras de realizar transações e armazenar informações. Ele tem o potencial de aumentar significativamente a segurança e a transparência em uma ampla gama de setores, incluindo finanças, saúde e comércio internacional. Vamos explorar em profundidade como essa tecnologia funciona e como sua integração pode impactar positivamente essas áreas. 1. O que é a blockchain? O blockchain é um banco de dados descentralizado que registra informações em blocos conectados, formando uma cadeia. Uma de suas principais características é a imutabilidade. Uma vez que um dado é registrado em um bloco, ele não pode ser alterado sem modificar toda a cadeia subsequente. 2. Benefícios da integração de blockchain. Segurança. Imutabilidade dos dados. Cada transação registrada no blockchain é protegida criptograficamente e vinculada ao bloco anterior, tornando a adulteração quase impossível. Descentralização. A tecnologia elimina o risco de ataque a um único ponto de falha, pois os dados são armazenados em múltiplos computadores ao redor do mundo. Criptografia avançada. Todos os dados são protegidos por algoritmos que garantem privacidade e segurança. Transparência. Registro aberto e auditável. Em blockchains públicos, todas as transações são visíveis e verificáveis por qualquer pessoa, aumentando a confiança entre as partes envolvidas. Eliminação de intermediários. Com a automação via contratos inteligentes, o blockchain reduz a necessidade de terceiros, permitindo que todas as informações sejam acessíveis diretamente pelos participantes. 3. Aplicações práticas em diversos setores. Setor financeiro. Pagamentos internacionais. Blockchain permite transferências rápidas e com tarifas reduzidas, eliminando intermediários como bancos. Segurança contra fraudes. Cada transação é verificada e registrada de forma transparente, dificultando atividades ilícitas. Criação de moedas digitais. Tecnologias como criptomoedas, Bitcoin, são baseadas em blockchain, garantindo operações seguras. Comércio internacional. Rastreamento de produtos. Blockchain pode registrar toda a cadeia logística, garantindo a autenticidade dos produtos e combatendo falsificações. Contratos inteligentes. Automatizam transações comerciais, garantindo o cumprimento de acordos sem depender de terceiros. Saúde. Proteção de dados médicos. Informações sensíveis podem ser armazenadas de forma segura e acessível apenas por pessoas autorizadas. Compartilhamento transparente. Profissionais de saúde podem acessar dados registrados por outras instituições sem comprometer a privacidade. Governança. Votação eletrônica. Blockchain pode garantir eleições transparentes, onde cada voto é registrado e imutável. Gestão pública. Recursos públicos podem ser rastreados, aumentando a accountability dos governos. 4. Limitações e desafios. Embora o blockchain ofereça benefícios significativos, ele enfrenta desafios como alto consumo de energia. A validação de transações em alguns blockchains, como o Bitcoin, consome muita eletricidade. Complexidade. A tecnologia ainda é difícil de entender e implementar para muitas organizações. Regulamentação. Muitos países ainda não possuem regulamentação clara para o uso do blockchain. 5. Futuro e evolução. O blockchain está constantemente evoluindo, com desenvolvimentos que prometem aumentar sua eficiência e acessibilidade. Blockchain privado. Empresas estão adotando blockchains que combinam segurança com privacidade, permitindo acesso controlado aos dados. Tecnologias de segunda camada. Prometem reduzir custos e acelerar transações em blockchains altamente utilizados. Integração em IoT. Blockchain pode garantir segurança em dispositivos conectados, como carros autônomos e casas inteligentes. A tecnologia blockchain é uma ferramenta poderosa que pode transformar completamente como lidamos com segurança e transparência nos sistemas digitais. O blockchain, como uma tecnologia emergente e dinâmica, está em constante evolução para atender às demandas crescentes de segurança, escalabilidade e usabilidade. Novas abordagens e inovações estão sendo desenvolvidas para aprimorar sua eficiência e acessibilidade, tornando essa tecnologia ainda mais viável e atraente para aplicações práticas em diversos setores. 1. Eficiência. Soluções para a escalabilidade. Uma das críticas ao blockchain, especialmente em redes como Bitcoin e Ethereum, é o problema de escalabilidade, ou seja,
o número limitado de transações que podem ser processadas por segundo. Soluções para resolver isso incluem redes de segunda camada, Layer 2, redes como Lightning Network, para Bitcoin, e Arbitrum, para Ethereum, permitem transações rápidas e de baixo custo, aliviando a carga da cadeia principal. Essas redes funcionam como um complemento à blockchain principal, processando transações de forma off-chain e consolidando os dados na cadeia principal posteriormente. Sharding, técnica que divide a blockchain em shards ou fragmentos menores, onde cada fragmento é responsável por processar um subconjunto de transações. Isso distribui a carga de trabalho e aumenta significativamente a capacidade de processamento. Projetos como Ethereum 2.0 estão implementando sharding para melhorar sua eficiência. Protocolo de consenso otimizado. Novos mecanismos de consenso, como o Proof of Stake, POS, substituem o Proof of Work, POW, usado em blockchains tradicionais. O POS consome menos energia e permite maior rapidez nas validações de transações. 2. Acessibilidade, tornando o blockchain mais inclusivo. O blockchain está se tornando cada vez mais acessível, tanto para desenvolvedores quanto para usuários finais. Interfaces intuitivas. Desenvolvedores estão criando carteiras digitais e aplicativos blockchain com interfaces amigáveis, que eliminam a complexidade técnica do uso da tecnologia. Plataformas como MetaMask simplificam o acesso a redes blockchain e permitem que usuários interajam facilmente com aplicativos descentralizados, DApps. Baixo custo operacional. Tecnologias mais eficientes, como redes Layer 2, estão reduzindo drasticamente as tarifas de transação, tornando o uso do blockchain mais acessível para pequenos usuários e empresas. Educação e adoção mainstream. Instituições financeiras, universidades e governos estão investindo na educação sobre blockchain, aumentando a conscientização e o treinamento em tecnologias descentralizadas. Essa abordagem está popularizando o blockchain em novos mercados e grupos demográficos. 3. Integração com outras tecnologias. O blockchain está sendo combinado com outras tecnologias para aumentar suas capacidades e abrir novos caminhos para inovação. Internet das Coisas, IoT. Dispositivos IoT conectados a blockchains podem registrar dados em tempo real, garantindo maior segurança e transparência em sistemas como logística e automação residencial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial podem ser usados para prever padrões de uso em blockchains, otimizando transações e contratos inteligentes. Inteligência artificial também auxilia na segurança, identificando anomalias que podem indicar atividades maliciosas. Computação quântica. Algumas blockchains estão começando a explorar métodos de criptografia resistentes à computação quântica, garantindo a segurança futura contra ataques computacionais mais avançados. 4. Segurança aprimorada. A segurança está no centro da evolução do blockchain, com novas soluções sendo desenvolvidas para proteger a tecnologia contra ameaças emergentes. Criptografia quântica. Como a computação quântica pode ameaçar os algoritmos tradicionais de criptografia, pesquisas estão sendo feitas para integrar métodos resistentes a essas ameaças. Contratos inteligentes seguros. Ferramentas de auditoria e framework estão sendo desenvolvidos para detectar vulnerabilidades em contratos inteligentes antes de sua implantação. Desenvolvimento de blockchains híbridos. Blockchains híbridos combinam os benefícios das redes públicas, transparência, e privadas, controle de acesso, aumentando a segurança enquanto mantém a flexibilidade. 5. Democratização. Blockchain para todos. Com os custos em queda e a acessibilidade em alta, o blockchain está se tornando uma ferramenta mais inclusiva. Redes públicas eficientes. Redes como Solana, Cardano e Polkadot oferecem transações rápidas e de baixo custo, permitindo que usuários com poucos recursos também utilizem a tecnologia. Modelos de governança descentralizada. Tecnologias como DAOs, organizações autônomas descentralizadas, estão dando aos usuários mais controle sobre como as redes blockchain são administradas, tornando-as mais democráticas. Aplicações para mercados emergentes. Em países em desenvolvimento, o blockchain está sendo usado para criar sistemas financeiros alternativos, permitindo acesso a serviços bancários e de crédito para populações não atendidas por instituições tradicionais. 6. Sustentabilidade. Com a crescente preocupação ambiental, o blockchain está sendo adaptado para ser mais sustentável. Migração para Proof of Stake. Ethereum, por exemplo, já substituiu o POW por POS, reduzindo drasticamente seu consumo de energia. Blockchains ecológicos. Projetos como Algorand e Tezos foram projetados com sustentabilidade em mente, utilizando menos recursos enquanto mantém a segurança.
A evolução constante do blockchain demonstra sua capacidade de adaptação e inovação. A regulamentação do blockchain ainda é um desafio em muitos países, devido à natureza inovadora e disruptiva dessa tecnologia. Embora alguns governos tenham avançado na criação de políticas específicas, muitos ainda estão em estágios iniciais ou enfrentam dificuldades para estabelecer regras claras. Vamos explorar os principais aspectos dessa questão. 1. Por que a regulamentação do blockchain é complexa? Natureza descentralizada. O blockchain opera sem um controle central, o que dificulta a aplicação de leis tradicionais. Velocidade da inovação. A tecnologia avança rapidamente, superando a capacidade dos legisladores de acompanhar e criar regulamentações adequadas. Diversidade de aplicações. O blockchain pode ser usado em finanças, saúde, logística e outros setores, exigindo regulamentações específicas para cada área. 2. Cenário global. Países com regulamentação avançada. União Europeia está implementando o Regulamento de Mercados de Criptoativos, MiCA, que busca padronizar as regras para ativos digitais em todos os Estados-membros. Emirados Árabes Unidos. Dubai criou a primeira autoridade focada exclusivamente em ativos virtuais, promovendo um ambiente amigável para empresas de blockchain. Malta, conhecida como Ilha Blockchain, Malta adotou leis específicas para promover a inovação tecnológica e atrair empresas do setor. Países em estágio inicial. Estados Unidos. Embora haja avanços em legislações sobre ativos digitais, ainda não há uma regulamentação uniforme em nível federal. Brasil. O país tem regulamentações relacionadas a criptoativos, mas ainda está desenvolvendo políticas mais abrangentes para o uso do blockchain em outros setores. Países com restrições ou ausência de regulamentação. Alguns países, como a China, restringem o uso de blockchain para certas aplicações, enquanto outros ainda não possuem políticas claras, deixando o setor em um limbo regulatório. 3. Impactos da falta de regulamentação. Incerteza para empresas. Sem regras claras, empresas enfrentam dificuldades para operar e atrair investimentos. Riscos para consumidores. A ausência de regulamentação pode levar a fraudes e falta de proteção para os usuários. Desigualdade global. Países com regulamentação avançada atraem mais inovação, enquanto outros ficam para trás. 4. Caminhos para o futuro. Colaboração internacional. Organizações como o Conselho de Estabilidade Financeira, FSB, estão trabalhando para criar padrões globais. Educação e conscientização. Governos precisam entender melhor a tecnologia para criar regulamentações eficazes. Adaptação contínua. As leis devem ser flexíveis para acompanhar a evolução do blockchain. A regulamentação do blockchain é essencial para garantir segurança, promover inovação e criar um ambiente de confiança para empresas e consumidores. A velocidade com que a tecnologia avança frequentemente desafia a capacidade dos legisladores de acompanhar e criar regulamentações adequadas. O ciclo de desenvolvimento tecnológico costuma ser muito mais ágil do que o processo legislativo, que exige debates, análises e consenso. Isso cria uma lacuna entre a inovação tecnológica e a regulamentação necessária para garantir a segurança, a ética e a equidade no uso dessas tecnologias. 1. Por que a tecnologia avança mais rápido que a legislação? Ciclo de desenvolvimento acelerado. Startups e empresas de tecnologia podem lançar produtos ou serviços em questão de meses, enquanto a criação de leis pode levar anos. Complexidade técnica. Muitas novas tecnologias, como inteligência artificial e blockchain, são altamente complexas. Essa sofisticação dificulta o entendimento completo por parte de legisladores, atrasando a formulação de regulamentações. Necessidade de consenso político. A elaboração de leis frequentemente depende de debates entre diferentes grupos políticos e sociais, que têm interesses variados e podem discordar sobre como regulamentar uma nova tecnologia. Efeito global. As tecnologias frequentemente ultrapassam fronteiras, exigindo coordenação internacional para uma regulamentação eficaz, o que adiciona outra camada de complexidade. 2 exemplos de tecnologias avançadas que exigem regulamentação. Inteligência artificial. Inteligência artificial. A inteligência artificial evolui rapidamente, com aplicações desde assistentes virtuais até diagnósticos médicos. No entanto, questões éticas, como preconceitos algorítmicos e impacto no emprego, requerem regulamentação para garantir um uso responsável. Blockchain e criptomoedas. Enquanto blockchains e criptomoedas oferecem inovação em finanças e outros setores, sua descentralização e anonimato levantam preocupações sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e golpes financeiros. Biotecnologia. Avanços como edição genética, CRISPR, estão abrindo possibilidades incríveis,
mas também levantam questões éticas sobre manipulação genética, clonagem humana e impactos em ecossistemas. Veículos autônomos. Carros autônomos já estão sendo testados em vários países, mas a falta de regulamentação clara sobre responsabilidade em acidentes ou padrões de segurança é um obstáculo para sua adoção em larga escala. 3. Riscos da falta de regulamentação. Riscos para consumidores. Sem regulamentação, usuários podem ser expostos a produtos inseguros, práticas antiéticas ou violações de privacidade. Falta de transparência em serviços digitais, como o uso de dados pessoais por plataformas online. Impacto no mercado. A ausência de regras claras cria incertezas para empresas e investidores, limitando o crescimento do setor tecnológico. Risco de monopólios em mercados não regulamentados, prejudicando a competição e os consumidores. Desafios éticos. Questões como discriminação algorítmica, vigilância em massa e uso indevido de dados podem ocorrer sem mecanismos regulatórios. 4. O papel dos legisladores. Embora os legisladores enfrentem dificuldades em acompanhar o avanço tecnológico, algumas abordagens podem ajudar a reduzir essa lacuna. Consultoria técnica. Trabalhar com especialistas e cientistas para entender melhor as implicações das novas tecnologias. Regulamentação flexível. Criar marcos regulatórios que sejam adaptáveis e possam evoluir com o tempo, evitando barreiras desnecessárias à inovação. Acompanhamento contínuo. Estabelecer órgãos especializados para monitorar o impacto de novas tecnologias e propor ajustes regulatórios conforme necessário. Coordenação internacional. Para tecnologias globais, como criptomoedas e inteligência artificial, a cooperação entre países é essencial para evitar discrepâncias regulatórias. 5. Exemplos de avanços na regulamentação. União Europeia. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, é um exemplo de como a regulamentação pode estabelecer padrões claros em meio ao rápido avanço das tecnologias digitais. Estados Unidos. Embora tenha um enfoque descentralizado na regulação, iniciativas como a Lei de Inteligência Artificial de 2022 mostram esforços para acompanhar o ritmo. China. Tem implementado regulamentações rígidas para o uso de inteligência artificial e criptomoedas, embora com uma abordagem mais centralizada e controladora. 6. O futuro da regulação tecnológica. Regulamentação proativa. Em vez de reagir às tecnologias, os governos devem se antecipar a elas, promovendo discussões e pesquisas antes que os produtos ou serviços cheguem ao mercado. Ética digital. Criar padrões globais para abordar questões éticas, como privacidade e equidade, em tecnologias emergentes. Educação legislativa. Treinar legisladores e formuladores de políticas para entenderem melhor as novas tecnologias e suas implicações. Parcerias público-privadas. Envolver empresas de tecnologia no processo regulatório, garantindo que as regras não impeçam a inovação. A rápida evolução da tecnologia apresenta oportunidades incríveis, mas também desafios significativos para os legisladores. Envolver empresas de tecnologia no processo regulatório é essencial para equilibrar inovação e governança eficaz. Esse diálogo entre reguladores e o setor privado pode garantir que as regulamentações sejam práticas, adaptáveis e promovam avanços tecnológicos, enquanto protegem os direitos dos consumidores e a integridade do mercado. Vamos detalhar como isso pode ser feito, os benefícios e os desafios envolvidos. 1. Por que envolver empresas de tecnologia no processo regulatório? As empresas de tecnologia desempenham um papel central no avanço da inovação, e suas contribuições podem ajudar os formuladores de políticas a criar regulamentações mais eficazes. Aqui estão algumas razões para incluí-las no processo. Expertise técnica. Legisladores podem não ter pleno entendimento das nuances tecnológicas. As empresas podem fornecer insights técnicos e garantir que as regulamentações sejam factíveis. Prevenção de obstáculos à inovação. Sem o envolvimento das empresas, há risco de criar regras que sufocam o desenvolvimento de novas tecnologias. Identificação de riscos emergentes. As empresas frequentemente têm acesso a dados e tendências que podem ajudar a antecipar possíveis impactos sociais ou econômicos de novas tecnologias. 2. Formas de colaboração no processo regulatório. Existem diferentes formas de envolver empresas de tecnologia na elaboração de regras e políticas. Consultas públicas. Governos podem abrir canais de consulta para empresas e stakeholders tecnológicos durante as fases iniciais de criação de políticas. Exemplo: a União Europeia frequentemente consulta grandes empresas de tecnologia antes de implementar leis como o GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Comitês conjuntos. Criar grupos de trabalho que incluem legisladores, especialistas em tecnologia e líderes empresariais.
Esses comitês podem propor regulamentações balanceadas que protejam consumidores sem inibir a inovação. Testes regulatórios, reguladores sandboxes. Um sandbox regulatório permite que empresas testem novas tecnologias em um ambiente supervisionado, com regras flexíveis para avaliar impactos e melhorar a regulamentação. Exemplo: sandboxes financeiros foram criados no Reino Unido para facilitar inovações como fintechs. Parcerias público-privadas. Colaborações formais entre governos e empresas para desenvolver políticas inovadoras. Exemplo: programas de pesquisa conjunta, onde empresas compartilham dados e insights para ajudar a moldar regulamentações em áreas como inteligência artificial ou blockchain. 3. Benefícios de uma abordagem colaborativa. Regulamentações mais eficazes. As regras criadas com a contribuição de empresas tendem a ser mais realistas e adaptadas às dinâmicas do mercado. A legislação pode se concentrar em proteger os usuários sem impor restrições desnecessárias ao progresso. Inovação acelerada. A colaboração ajuda a criar um ambiente de confiança onde as empresas sentem-se incentivadas a inovar. Regras claras reduzem a incerteza, facilitando investimentos em novas tecnologias. Identificação e mitigação de riscos. Empresas podem apontar possíveis áreas de preocupação antes que os problemas surjam, ajudando na criação de regulamentações preventivas. Reforço da confiança pública. Um processo transparente e inclusivo aumenta a confiança dos consumidores, que sabem que as empresas e reguladores estão colaborando para garantir segurança e eficiência. 4. Desafios no envolvimento das empresas. Embora os benefícios sejam claros, há também desafios em incluir empresas no processo regulatório. Conflito de interesses. Empresas podem priorizar seus interesses comerciais, o que pode prejudicar a criação de políticas que favoreçam o público em geral. Desigualdade de vozes. Grandes empresas com recursos significativos podem ter mais influência, enquanto startups ou pequenas empresas podem não ser igualmente representadas. Falta de supervisão. Se a participação das empresas não for bem regulamentada, pode haver riscos de favorecimento ou captura regulatória, quando reguladores agem em benefício de um setor específico em vez do interesse público. 5. Soluções para superar os desafios. Para garantir que o envolvimento das empresas seja produtivo e transparente, algumas estratégias podem ser adotadas. Diversificação de vozes. Incluir representantes de empresas grandes, pequenas e startups para evitar concentração de poder. Monitoramento e transparência. Tornar público todo o processo de consulta e garantir que as decisões sejam baseadas em evidências objetivas. Equilíbrio entre inovação e proteção. Criar regulamentos que incentivem o avanço tecnológico, mas que também protejam os consumidores e garantam a concorrência justa. 6. Exemplos práticos de sucesso. Regulação de veículos autônomos. Nos Estados Unidos, empresas como Tesla, Uber e Waymo participam ativamente em discussões com reguladores sobre padrões de segurança e responsabilidade para veículos autônomos. Isso resulta em regulamentações que permitem testes e desenvolvimento da tecnologia, enquanto garantem a segurança pública. Criação do GDPR na União Europeia. A União Europeia incluiu empresas de tecnologia no desenvolvimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, garantindo que as obrigações fossem tecnicamente possíveis de implementar. Sandboxes financeiros no Reino Unido. Esses ambientes experimentais permitiram que fintechs colaborassem com reguladores para criar produtos financeiros inovadores, enquanto os riscos eram controlados. 7. Conclusão. Um caminho balanceado. Envolver empresas de tecnologia no processo regulatório é essencial para equilibrar inovação e segurança. Quando feito de forma transparente e inclusiva, esse diálogo promove avanços tecnológicos que beneficiam a sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que protege consumidores e o mercado. No entanto, é crucial que reguladores mantenham independência e supervisionem ativamente o processo para evitar conflitos de interesse. A segurança nas plataformas bancárias online é uma prioridade absoluta. À medida que o uso de serviços digitais cresce exponencialmente, os bancos desenvolvem e implementam tecnologias avançadas para garantir a proteção dos dados financeiros e pessoais de seus clientes. Vamos explorar de forma detalhada como essas plataformas operam para manter o mais alto nível de segurança. 1. Tecnologia de autenticação. Autenticação multifator, MFA. O MFA é um dos pilares da segurança em plataformas bancárias. Essa tecnologia exige que o usuário forneça várias camadas de identificação antes de acessar sua conta. Senhas são a primeira barreira de segurança, mas sozinhas podem ser vulneráveis. Biometria, impressões digitais, reconhecimento facial e leitura de íris adicionam uma camada única e difícil de falsificar.
códigos temporários, gerados por aplicativos autenticadores ou enviados por SMS ou e-mail. Esses códigos são válidos apenas por um curto período e aumentam a segurança contra acessos não autorizados. Autenticação baseada em comportamento. Algumas plataformas utilizam inteligência artificial para analisar o comportamento do usuário ao acessar sua conta. Movimentos como velocidade de digitação e padrões de navegação podem ser usados para detectar acessos suspeitos. 2. Criptografia de dados. Criptografia em trânsito. Todos os dados enviados entre o usuário e o banco são criptografados para evitar interceptação. Protocolos como SSL, Secure Sockets Layer, e TLS, Transport Layer Security, garantem que as informações sejam transmitidas em segurança. Criptografia em repouso. Os dados armazenados nos servidores do banco também são criptografados, garantindo que sejam ilegíveis para terceiros, mesmo em caso de violação de dados. Avanços em criptografia. Alguns bancos estão adotando criptografia de ponta com algoritmos mais sofisticados e explorando tecnologias resistentes à computação quântica. 3. Monitoramento e análise de atividades. Sistemas de detecção de fraudes. Os bancos utilizam inteligência artificial e aprendizado de máquina para monitorar continuamente as atividades nas contas. Esses sistemas identificam padrões suspeitos, como transações incomuns, transferências de grandes valores ou realizadas em países diferentes do habitual, tentativas de acesso em horários ou locais inesperados, notificações em tempo real. Os usuários recebem alertas imediatos sobre movimentações em suas contas, permitindo que detectem e respondam rapidamente a possíveis fraudes. 4. Proteção contra ataques cibernéticos. Firewalls e segurança na rede. Os bancos implementam firewalls robustos e sistemas de segurança avançados para proteger seus servidores contra ataques maliciosos, como invasões ou DDoS, ataques de negação de serviço. Testes de vulnerabilidade. Plataformas bancárias realizam testes regulares para identificar e corrigir pontos fracos antes que sejam explorados por hackers. Segurança contra phishing. Phishing, ou roubo de informações por meio de enganos, é uma ameaça comum. Bancos educam seus clientes sobre como reconhecer e evitar esses ataques e implementam tecnologias para identificar sites falsos. 5. Sessões temporárias e gerenciamento de conexões. Encerramento automático de sessões. Para evitar acessos indevidos, as plataformas bancárias encerram automaticamente a sessão após um período de inatividade. Controle de dispositivos conectados. Alguns bancos permitem que os usuários visualizem e controlem os dispositivos que têm acesso à conta, garantindo maior controle e segurança. 6. Educação do usuário. Campanhas de conscientização. Os bancos frequentemente educam os clientes sobre boas práticas de segurança digital, como criar senhas fortes, combinar letras, números e caracteres especiais, evitar redes públicas, não acessar contas bancárias em redes Wi-Fi abertas e não seguras, monitorar transações, revisar regularmente o extrato para identificar possíveis irregularidades. Suporte dedicado. Equipes de suporte são treinadas para auxiliar os clientes em casos de suspeita de fraude ou problemas de segurança. 7. Inovações futuras em segurança bancária. Blockchain. O uso de tecnologia blockchain em sistemas bancários está crescendo. Sua imutabilidade e transparência oferecem uma camada adicional de segurança, especialmente em transações internacionais. Inteligência artificial avançada. Sistemas de inteligência artificial estão sendo aprimorados para prever e identificar ameaças antes mesmo de ocorrerem. Autenticação com dispositivos IoT. O reconhecimento de dispositivos conectados, como relógios inteligentes ou assistentes de voz, está sendo integrado para oferecer uma nova camada de proteção. Conclusão. A segurança nas plataformas bancárias online é uma preocupação contínua que exige a aplicação de tecnologias inovadoras e a adaptação a novas ameaças. As plataformas bancárias online, como as oferecidas pelo Wells Fargo, são projetadas para facilitar o gerenciamento financeiro de forma prática, segura e acessível. Elas incluem uma ampla gama de funcionalidades que atendem tanto a indivíduos quanto a empresas. Aqui está uma visão detalhada sobre essas funcionalidades. 1. Gerenciamento de contas. Consulta de saldos e extratos. Permite que os usuários acompanhem suas movimentações financeiras em tempo real, incluindo transações recentes e saldos disponíveis. Histórico de transações. Acesso a registros detalhados de todas as operações realizadas, facilitando o controle financeiro. Configuração de alertas. Notificações automáticas para informar sobre saldos baixos, transações pendentes ou pagamentos futuros.
2. Pagamentos e transferências. Pagamentos de contas. Os usuários podem pagar contas de serviços públicos, cartões de crédito e outras despesas diretamente pela plataforma. Transferências entre contas. Transferências rápidas entre contas do mesmo banco ou para outras instituições financeiras. Pagamentos internacionais. Opção de realizar transferências para contas no exterior, com taxas competitivas e suporte a múltiplas moedas. 3. Planejamento financeiro. Ferramentas de orçamento. Recursos que ajudam os usuários a categorizar despesas e monitorar seus hábitos de consumo. Planejamento de metas. Configuração de objetivos financeiros, como economizar para uma viagem ou pagar dívidas. Relatórios personalizados. Geração de relatórios detalhados para análise de gastos e receitas. 4. Segurança avançada. Autenticação multifator, MFA, proteção adicional com senhas, biometria e códigos temporários. Monitoramento de atividades suspeitas. Sistemas que detectam e alertam sobre transações incomuns. Criptografia de dados. Garantia de que todas as informações transmitidas e armazenadas estão protegidas contra acessos não autorizados. 5. Serviços específicos para empresas. Gerenciamento de tesouraria. Ferramentas para empresas monitorarem fluxos de caixa e otimizarem operações financeiras. Pagamentos em massa. Opção de realizar múltiplos pagamentos simultaneamente, ideal para folha de pagamento ou fornecedores. Integração com softwares de contabilidade. Sincronização com ferramentas como Kik em marca registrada para facilitar a gestão financeira empresarial. 6. Acessibilidade e conveniência. Aplicativos móveis. Acesso a todas as funcionalidades por meio de smartphones e tablets, permitindo gerenciamento financeiro em qualquer lugar. Banco digital 24/7. Disponibilidade contínua para realizar transações, consultar informações e acessar suporte. Opção de papeles banking. Redução do uso de papel com acesso a documentos e extratos digitais. 7. Suporte ao cliente. Assistente virtual Fargo marca registrada. Um chatbot integrado que ajuda os usuários a encontrar informações, realizar transações e resolver dúvidas. Atendimento personalizado. Suporte humano disponível para questões mais complexas ou específicas. Essas funcionalidades tornam as plataformas bancárias online indispensáveis para o gerenciamento financeiro moderno, oferecendo praticidade, segurança e eficiência.